Aleluia. Amém. Pegue a sua Bíblia com a minha e abra em Mateus capítulo 4. Oh glória. Pedir que você se ponha de pé com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 4. Quando forem achando, vão glorificando a Deus. Eu estava em oração, conversando com Deus, e o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração esse texto, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1. Quem achou da glória? Diz assim o texto sagrado: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Sente dando glória. Glória a Deus. Nos ajuda, meu Pai, mais uma vez nesta noite, a transmitirmos aquilo que está no teu coração, para o coração da tua igreja, Senhor, para o coração dos teus filhos. Que não sejamos nós, mas que seja o teu Espírito, Senhor, aplicando cada palavra ao nosso coração. Ser conosco, nos ajuda, porque sem ti nada somos e nada podemos fazer. Amém. Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, né? A tentação de Jesus. E eu, refletindo sobre este texto, o Espírito Santo de Deus nos ensinou algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Eu dei um tema para essa mensagem: tentação. Jesus venceu para nos dar esperança. Diga para o irmão que está do seu lado: há esperança em Jesus. Ele venceu para nos dar esperança. Esperança de que é possível vencer. Esperança de que é possível fazer aquilo que Ele fez, a vontade do Pai. Amém? Pois bem, a tentação que Jesus sofreu e que todos nós sofremos faz parte da nossa vida e faz parte do propósito de Deus. Quando lemos Tiago capítulo 1, versículo 13 e versículo 15, que diz: Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Quando lemos esse texto, nós entendemos que a tentação ela faz parte da nossa vida, faz parte
nosso dia a dia, faz parte da nossa própria natureza sermos tentados. Porque a Bíblia diz que o homem, ele é mau por natureza, de nascença. Nós fomos concebidos no pecado. E precisamos conviver com isso, com esse processo. Mas a Bíblia também mostra que Deus tem um propósito nessa tentação. Quando nós lemos, por exemplo, a epístola de João, a primeira epístola de João, capítulo de número 2, e o versículo de número 15 a 17, nós vamos encontrar o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, diz o apóstolo, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Quando eu li esse texto de Mateus capítulo 4 e li esse texto de 1 Epístola de João capítulo 2, versículo 15 a 17, eu fui perceber que justamente Jesus, ele foi tentado aí. Ele foi tentado na concupiscência da carne, ele foi tentado na concupiscência dos olhos, e ele foi tentado na soberba da vida. Observe a tentação de Jesus. O diabo chega para ele e diz o quê? Ele diz assim: olha, se tu és um filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Que é isso, pastor? Que tentação é essa? Jesus foi tentado porque ele estava faminto depois de 40 dias de jejum. Ele estava com fome. E obviamente quando ele olhou para aquela pedra, eu acredito assim, que no momento em que Jesus olha para as pedras, o diabo lança o dardo na sua mente e diz: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães e come. Ele estava sendo tentado na sua carne, no seu desejo material, no seu desejo de fome, de saciar a sua fome. Ele foi tentado na sua concupiscência da carne. Ele foi tentado na sua concupiscência dos olhos, porque ele viu aquela pedra e foi pelo olhar que o diabo disse: transforma as pedras em pães. Tu não és o Filho de Deus. Ele foi tentado na soberba da vida, porque o diabo fez alusão ao que ele era. Tu não és o Filho de Deus. Transforma as pedras em pães, como quem diz assim: tu és o Filho de Deus, rapaz. Todas as coisas te são possíveis. Ele foi tentado na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, na soberba da vida. Nos 3 episódios você vai encontrar essa tentação de Jesus. Jesus sendo provado naquilo que era a sua necessidade da carne. Jesus sendo provado na soberba da vida, na grandeza, né? O homem que quer se sentir grande, que quer crescer, que quer provar que é alguma coisa. Jesus foi tentado na concupiscência dos olhos, porque foi olhando. A propósito, Jesus certa vez ele disse que os olhos são o que do corpo? O candeeiro. Se os teus olhos, quem te há, forem luz, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos, ou a candeia que te há, forem trevas, quão grandes trevas serão o teu corpo. Então, queridos, nós encontramos aqui também o diabo dizendo, por último, vou fechar: olha os reinos deste mundo, tudo isso eu te darei, se prostrado aos meus pés, tu me adorares. Jesus foi tentado naquele momento também, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Só que ele venceu Deus.
para nos dar esperança. Ele venceu para nos mostrar que é possível nós também vencermos. A grande questão, queridos, não é se nós podemos vencer ou se nós não podemos vencer, porque está muito claro na Bíblia de que nós somos mais do que vencedores. Apóstolo Paulo, ele disse que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Apóstolo Paulo disse que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ele disse: olha, eu sei estar sem ter nada na escassez, e sei também ter com fartura, com abundância. Eu sei andar na alegria, mas também sei andar na tristeza. E ele, quando ele encerra o discurso dele, ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Jesus vem para nos mostrar que nós podemos sim vencer essa tentação. Só que nós precisamos saber quem nós somos. Todas as vezes que o diabo tentou Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus. Olha, Jesus acabara de sair do batismo no Rio Jordão. Diante de todo o povo, ouve-se uma voz no céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. Ele sabia quem ele era, o diabo sabia, e todos os discípulos de João Batista também sabiam, o próprio Jesus sabia. Mas o diabo disse: se tu és, então transforma. Se tu és, lança-te daqui abaixo. Está escrito: se tu és, olha. Quem nós somos, queridos? É um grande dilema. Quem nós somos? A verdade é que muitas vezes nós ouvimos coisas acerca de nós. Certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles saíram dizendo: olha, uns dizem que tu é profeta, outros dizem que tu és Elias. E Jesus perguntou para os seus discípulos: e vocês? Quem dizem que eu sou? Jesus estava dizendo para eles assim: olha, não importa o que os homens dizem acerca de mim e nem acerca de vocês. Não importa o que dizem ou o que pensam as pessoas acerca de nós. Importa o que nós somos de fato, o que Deus nos fez ser. Deus disse acerca de Jesus: este é o meu Filho amado em quem eu tenho me comprazido. Quando você nasceu em Deus, nasceu em Cristo, ele diz assim: era uma velha criatura, mas agora as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós somos nova criatura. Nós somos mais do que isso, porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe o que você é? Você é filho. Se você é filho, você é herdeiro. Herdeiro da promessa, herdeiro de uma aliança que foi selada pelo Espírito Santo, foi confirmada por Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, nós não somos aquilo que dizem que nós somos. Nós não somos aquilo que pensam que nós somos. Nós não somos nem mesmo o que nós achamos que somos e pensamos que somos. Nós somos aquilo que Deus nos fez ser. Nele, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Jesus veio como um primogênito, o primeiro de uma geração de filhos. E diante de Deus, eu e você somos tão filhos quanto o próprio Jesus, porque Ele nos fez assim. Não há mérito nisso, porque a Bíblia diz que não é por merecimento, não é por obras, perdão, para que ninguém se glorie. Está implícito aí o merecimento, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Foi Ele que nos fez ser o que somos. E Jesus ali profeticamente, quando Ele venceu
venceu a tentação, ele estava dizendo: em mim vocês também vão vencer. Não foi ele que disse: no mundo tereis aflições, mas demônio, eu venci o mundo. A grande questão, queridos, é como nós nos comportamos, como nós reagimos diante dessas situações que surgem na nossa vida e que fazem parte da nossa história. Você jamais vai conseguir, nem ore por isso. Jesus, me livra da tentação, não quero, faz parte, ele tem um propósito na tentação. Qual é o propósito, pastor? Levar você a andar na vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Quando Jesus estava no Getsemane, e que ele estava orando de uma forma muito angustiada, e a sua angústia era tão grande que ele suava gotas de sangue, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se possível. Mas ele viu que não era possível, porque tinha um propósito. Deus tinha um propósito naquele sofrimento. Deus tinha um propósito naquela tentação, naquela provação que Jesus estava passando. Nele nós passaríamos a existir. E se ele se esquiva, se ele foge daquele momento, nós não existiríamos. Nós não seríamos quem nós somos. Então, queridos, há um propósito. Por isso ele disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso que o apóstolo João, ele disse, para que seja, como é que ele diz aqui no final? Acompanhe. Ele diz como? 1 João: o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu pergunto: Jesus permanece? Jesus permanece, igreja? Por que ele permanece? Por que ele permanece? Porque ele fez e faz a vontade do Pai. Segredos, irmãos. Mas muitas vezes nós fazemos a nossa própria vontade. Veja, o diabo chega para ele e diz assim: você está com fome, rapaz. Eu sei que você está com fome, você está 40 dias sem comer. Você é o próprio Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Você é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Transforma a pele em pão e come, rapaz. Sacia tua fome. Ele podia fazer, mas não era a vontade do Pai. E aí está a nossa grande dificuldade, queridos, porque existem coisas que nós podemos fazer, existem coisas que são até naturais, nós fazemos, como saciar a nossa fome, mas existem coisas que não são a vontade de Deus naquele momento, e nós precisamos entender isso, porque muitos são vencidos, porque não conseguem distinguir o momento, não conseguem separar o momento exato em que a coisa acontece. Se Jesus estivesse com os seus discípulos quando ele estava naquele momento que multiplicou os pães e os peixes, eu pergunto: Jesus comeu com os seus discípulos? Sim ou não? Comeu pão e comeu peixe. E quantas outras foram as oportunidades que Jesus comeu? Mas aquele momento não era o momento de ele fazer a sua vontade, de ele saciar a sua vontade, embora ele pudesse e até fosse natural. Mas era o momento dele fazer a vontade do Pai, porque tinha um propósito. Pastor, eu não consigo enxergar aonde está o propósito. Quem o conduziu ao deserto? Quem o conduziu ao deserto? O Espírito Santo de Deus o conduziu ao deserto. Não foi o diabo que conduziu, nem Jesus foi sozinho. Ele foi conduzido pelo próprio Deus. Deus o levou ao deserto, porque ele tinha
um propósito. Diga para o irmão que está do seu lado, meu querido, procure enxergar o propósito de Deus na tua vida. A Bíblia diz assim, olha, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quantos estão entendendo? Há um propósito. Tem uma canção que eu gosto de cantar, que eu gostava de cantar, mas é um hino dado que diz assim: em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te nos céus. Tu vives, irmão, murmurando, acha aí, tal qual um escravo do mar, está pagando, nem vê, murmuravas no deserto, em Mara, Israel murmurou, ó, não vês que Deus está perto, jamais seu auxílio levou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Aí tem o resto do mesmo, mas só sei que é piada. Mas, queridos, o que acontece é que muitas vezes, em vez de nós cantarmos o hino de louvor a Deus, a gente abre a boca para reclamar, para murmurar, para xingar, para esbravejar. Por que isso? Por que aquilo? Jesus poderia ter dito isso ou não? Peraí, sou filho de Deus, desci do céu, deixei toda a minha glória, todo o meu esplendor, vim para cá, ficar 40 dias com fome. Que propósito é esse de Deus na minha vida, que eu tenho que passar por isso? Senhor, quando o diabo chegou, ele revela mais um segredo para os nossos filhos. Conhecer o propósito de Deus passa por aqui. Ó. Não podemos nos distanciar da palavra. Quantos crentes do século XXI que não frequentam mais uma escola bíblica dominical? Eu estou mastigando aqui, quer dizer, um cravo que me deu cada garganta. Cravo, dizem que cravo é bom, né? A garganta hoje amanheceu daquele jeito. Eu estou aqui pela misericórdia. Mas quantos não tem mais o apetite pela palavra? Quantos perderam o apetite pela palavra? Eu sou de uma época, nasci na igreja de uma época que escola bíblica dominical, a igreja era lotada, todas as classes, a classe dos jovens, das crianças, os adolescentes, os adultos, a igreja lotada na EBD. Hoje a gente vai na EBD, é uma luta, né? Você vai num culto de doutrina, misericórdia, agora se for um culto de profecia, de revelação e de esse que eu te digo, a igreja enche. Olha o manto descendo, olha o rolo, desenrola o rolo. Engraçado que ninguém vê homem muito bem desenrolado, né? E às vezes, os crentes com a vida toda atribulada, não é? Sim, não, eu estou falando alguma mentira aqui? Crentes com a vida toda do altar até o porteiro. Você for ver, do altar até o porteiro, tudo com a vida enrolada, mas é um manto, é um rolo, é bandeja de ouro, é rosa de salão, é não sei o que, né? É o azeite não sei das quantas, e vai embora, mas a vida toda é enrolada. Por quê? Porque não consegue vencer situações
como a que Jesus venceu, como que Jesus mostrou. É possível vencer? É. Mas só que a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo, e ele fugirá. Mas muitas vezes nós não resistimos, nós cedemos. Em vez de resistir, cede. Por que, querido? Você acha que foi fácil para Jesus ficar 40 dias jejuando no deserto? A gente passa 24 horas, quando chega às 18 horas, a gente já está. Meu Deus, a barriga parece que está um buraco, né? Aqui, no estômago aqui, fica com negócio. É ou não é? Às vezes a gente jejuma até meio-dia, quando chega meio-dia, a gente senta na mesa e está assim. Meu Deus, chegou a hora. Jesus recebe. Meu Deus, o glória. Meio-dia! Passamos a noite toda dormindo, às vezes acorda 8, 9, 10, 10 horas da manhã. Aí quando chega meio-dia, eu estou jejuando. Não se vence, preciso ter persistência. Jesus venceu como homem ou Jesus venceu como Deus? Jesus venceu como homem. Não venceu como Deus. Ele estava ali na sua humanidade, revestido da sua humanidade, e ele venceu. Ele poderia ter transformado as pedras de pães, mas não transformou. Ele poderia ter se jogado do pináculo para mostrar para Satanás: olha, vou mostrar para ti quem eu sou, para tu ver a miríade de anjos que vai aparecer aqui para me sustentar para eu cair lá no chão. Mas não, ele venceu como homem, para nos dar esperança de que é possível também nós vencermos. Agora, qual foi a arma que Jesus usou? A palavra. Palavra prática, né? Uma palavra prática, palavra vivida. Porque quando ele disse que está escrito, ele fez. Ele disse: não só de pão viverá. E ele não transformou as pedras em pães. Ele viveu o que ele conhecia, pela palavra. Tem muita gente que conhece, mas não vive, não obedece, sabe às vezes de cor salteado, cita versículos e mais versículos, mas a vida é toda torta, toda enrolada, não vive o que conhece, não pratica. E aí eu pergunto: o diabo sabe ou não sabe? Sabe? Não. Observe, aonde foi que o diabo foi tentar Jesus? Na sua fraqueza. O diabo foi tentar Jesus na sua fraqueza. Ele começou por ali. Escute isso. Ele é persistente. Ele vai tentar nessa área aqui. Não deu certo, ele muda de tática. Ele vem para outra. Não deu certo, ele foi para outra. Mas ele acha muito sagaz. Ele não desiste. Agora Jesus mostrou que é possível vencer. A esperança, eu venci. Amém, Deus? E eu queria dizer uma coisa para vocês que o Espírito Santo colocou no meu coração. Escute isso. Hebreus 2, 17 e 18. Escute isso. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Diga: semelhante aos irmãos. Escute isso. Olha que profundo esse texto. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem
pecar. O que é que a gente encontra aqui? Autoridade, diga autoridade. Autoridade. Sabe o que nos dá autoridade sobre o Satanás, sobre o diabo? Não é falar línguas estranhas. O diabo não teme crente que fala línguas estranhas. O diabo não teme crente que profetiza. O diabo não teme crente que tem visões. O diabo não teme esses crentes que o cabelo, né, é aqui, ó, anda de paletó e gravata no sol quente. O diabo não teme isso. O diabo teme aqueles crentes que são fiéis à palavra. A nossa autoridade está aqui. Aonde está a autoridade de Jesus? A palavra. Ele vivia a palavra. Não adianta profetizar, ter dom de visão, falar línguas, interpretar, ser orador poderoso. E tem por aí, viu? Tem pregador, orador poderoso. Camarada, quando sobe no púlpito, é um negócio de louco. Agora, quando você vai examinar a vida da criatura fora da igreja, só a misericórdia. Só a misericórdia. E aí o diabo não respeita esse tipo de gente. O diabo respeita aquele crentezinho. Eu me lembro de uma história que aconteceu aqui em Salvador, numa igrejinha lá no Cabula. Certa feita eu já contei isso aqui. E o demônio se manifestou no corpo de um jovem, uma jovem, não me lembro agora. E ele falou lá para o pastor da igreja que há muito tempo que ele vinha tentando destruir aquela igreja. Muito tempo que eu vinha tentando destruir essa igreja. E aí o pastor perguntou: por que você não destrói? Disse: por causa daquela irmãzinha ali, ó. Aquela ali, os cabelos todo caracolados lá atrás, ó. Os cabelos pichonhos que senta lá atrás. Ela não cessa de orar dia e noite por essa igreja. Quem é que Deus respeita? Quem é que o diabo respeita? O diabo respeita crente que ora e que obedece a palavra. Por isso Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras se conhecem lendo, vivendo. E o poder de Deus você conhece no joelho, na oração. São as duas ferramentas. Foi assim que Jesus venceu. E é assim que nós precisamos vencer. Só que nós vivemos um mundo em uma geração. Será essa geração moderna que está aí, que só Jesus na causa. Inclusive, outro dia passado acho que foi no WhatsApp da igreja, botaram lá uma porta e tinha escrito assim: culto de maravilhas. A fila enorme, gigantesca, 4 filas uma do lado da outra. Quem viu essa? Aí tinha uma outra portinha escrito culto de oração e da palavra. Aí tinha uma meia dúzia de gato pingado só entrando naquela portinha. É a geração que está aqui. Pastor, o senhor está dizendo que a gente não pode orar, profetizar? Não estou dizendo que o senhor consolou. A Bíblia diz que os dons espirituais são para a edificação do corpo, sim, não. Para a edificação da igreja. Mas os dons espirituais não levam ninguém para o céu. Os dons espirituais não levam ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é uma vida de obediência à palavra. Por isso Jesus disse: naquele dia muitos chegarão diante de mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz maravilhas. E eu lhes direi: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Mas fez maravilhas. Eu falava aqui na escola dominical agora há pouco que
Você vê na televisão, né? Você vê na televisão aí movimentos, só Jesus. E o camarada está lá, os testemunhos, os exames, curas e mais curas, de câncer e de não sei mais o que. E você olha e está profetizado: os falsos profetas virão e farão maravilhas. E Jesus disse: muitos chegaram diante de mim e dirão: eu fiz maravilha no teu nome. Mas e como é que é a vida dessa pessoa? Como é que é a conduta, o comportamento, as atitudes dessa pessoa agora? É isso que o diabo faz. É isso que ele tem. São esses que vencem, não são os que profetizam. Porque muitos estão profetizando por aí, pregando bem, mas o casamento está destruído, a família está destruída. Você encontra profetas profetizando aí, pregando aí em cultos de nome, com a família destruída, o filho nas drogas, a filha é prostituta, todo enrolado, todo endividado, nome sujo, mas estão por aí, andando de carrões, aqueles paletó espelhados, parece que vai com um sol assim, chega a brilha, e estão por aí, os montes, e são renomados, né? São renomados. Quem não conhece aqui o escândalo escândalo lá daquela cidadezinha lá que tem os pregadores lá de sucesso lá, Camboriú. Quem não conhece, irmãos? Foi divulgado aí na internet, aí tudo quanto foi lugar aí, o escândalo de Camboriú, os pregadores e as cantoras de Camboriú. Quando se falava Camboriú era palco dos pregadores mais renomados, os pregadores top, pregadores que para você trazer para a igreja tem que pagar 10, 15 mil para o nome desse que pregar na igreja. Homens bebendo uísque, saindo com as próprias levitas que cantavam naquele altar. E vão chegar diante de Deus e vão querer argumentar depois. Mas Senhor, em teu nome, quando eu cantava, vinham almas. Quando eu cantava, o fogo descia, a terra subia e o céu descia. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vivemos dias, irmãos, em que a palavra tem sido esquecida, os princípios têm sido esquecidos, os ensinos têm sido esquecidos, e cada um tem, falei agora há pouco na escola dominical, cada um tem procurado viver o seu próprio evangelho, tem criado o seu próprio evangelho, as suas próprias normas dentro da palavra, e tem seguido. Deixa eu te dizer, quando o diabo tentou Jesus, ele tentou com o quê? Com a palavra. Não está escrito. Não foi assim que ele falou? Não está escrito, e Jesus disse: mas também está escrito. Isso quer dizer o quê? Que tem muita gente usando a palavra para fins que não são a vontade de Deus. Muita gente fazendo discursos que não correspondem à vontade de Deus, porque não prepara ninguém para ir para o céu. E nós precisamos ter cuidado com isso. Usar a palavra não quer dizer muita coisa. Pregar a palavra em cima de um púlpito não quer dizer muita coisa. Quer dizer, o que na verdade quer dizer muita coisa é o que aquela pessoa vive quando desce do púlpito e quando sai da igreja. O que é que ela está vivendo em casa, o que é que ela está vivendo no trabalho, o que é que essa pessoa está vivendo na rua, no banco, onde ela tem conta, está vivendo como, de que forma está vivendo. Isso é o que conta na hora da tentação, na hora da provação. E muitos têm sido reprovados, porque querem vencer só no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, vem! Em nome de Jesus, vai! Em nome de Jesus! E o nome de Jesus nessas horas não serve para nada, porque Jesus não compactua com a vida torta de ninguém. É crente na igreja, mas não é crente lá fora.
Então, queridos, queria que você se colocasse de pé. Diga para o irmão que está do seu lado: Deus sabe quem você é. Agora diga assim: olha, o diabo também sabe quem você é, quem nós somos. Deus sabe. Se Jesus era quem era e o diabo tentou, imagina eu e você. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Olha, leia comigo aí o último versículo desse texto. O último versículo. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Deixa eu dizer uma coisa aqui, escute isso. Os anjos, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos só serviram a Jesus, eles só apareceram no final, depois que Jesus havia vencido a tentação. Quem está entendendo aí da glória? O que é que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso que você, muitas vezes a gente ora dizendo: Jesus, me ajuda a vencer. Jesus, manda o teu anjo para me ajudar a vencer. Jesus, me ajuda o teu Espírito Santo. Vencer a tentação é minha e sua responsabilidade. Vencer a aprovação é minha e sua responsabilidade. Não é responsabilidade dos anjos e nem responsabilidade do Espírito Santo de Deus. É nossa responsabilidade vencer a tentação. Eu que tenho que querer, que me esforçar, que ter determinação, disciplina para vencer. Sou eu que digo não. O que é que diz lá o texto? Ninguém sendo tentado diga de Deus: sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um quando é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, eu dou vazão ou não, eu digo sim ou não à minha concupiscência. Eu que vou dizer sim ou não. Sou eu que vou determinar se eu vou fazer ou não. Porque muitas vezes a pessoa cede, cai e diz que isso é o diabo, isso é coisa do diabo, né? Não é, né? Foi o diabo, coitado, o diabo não tem culpa de nada, né? E a gente bota a culpa no diabo, tudo é o diabo, né? Não paga a conta, isso é o diabo, isso é coisa do cão, né? Não paga a conta, diz que foi o cão, foi o diabo, né? O nome vai para o SPC, já pensou, pastor, que coisa do inferno. O meu nome foi para o SPC. Meu nome foi para o Serasa. Pastor, o senhor não sabe a preservada que o diabo arrumou para cima de mim. O cabo foi lá na minha porta, bateu lá para me cobrar. O inferno do filho do cão. Olha, é meninice, né? É muita meninice, né? Compra mais do que ganha, gasta mais do que ganha, se endivida todinho, se atola todinho, não tem sabedoria. Aí depois você está com o pé do diabo. É muito fácil culpar o diabo, né? Qualquer coisa que é o diabo, tu que é culpado, viu? A culpa é tua. E aí, queridos, os anjos só vieram depois. Agora, tem uma palavra boa para nós nessa noite. Esses mesmos anjos que serviram a Jesus estão a serviço da igreja do Senhor.
esses mesmos anjos, eles virão lhe socorrer quando você conseguir vencer essa tentação. Quando você perseverar, o diabo vai dizer: besteira, não tem nada não, coisinha pouca, isso é bobagem, Deus é grande, Ele está te perdoando, continua aí pecando. É assim que faz. Cabe a você dizer: ó, Satanás dos infernos, não! Quem diz sou eu, não. Eu é que determino, eu é que digo não. Não vou fazer, eu não quero mais, e acabou, e fim de papo. Não importa o que dizem os homens, o importa é o que diz a palavra do meu Deus. Sou eu quem decido, sou eu quem põe o ponto final. É você quem tem que pôr o ponto final. Somos nós que temos que pôr o ponto final. Não fique querendo que Deus ponha um ponto final, irmãos, porque Deus não interferiu no negócio. Interferiu? Quando Jesus estava lá, Deus estava olhando lá. Esse aí é o meu filho amado, e quem eu tenho me comprazido, eu confio nele, eu sei que ele vai vencer essa parada aí. E Deus estava aqui olhando. E muitas vezes Deus está aqui olhando para nós, vai lá, e o cão vem para um lado e vem para o outro. Ele diz: eu boto fé em você, meu filho, estou confiando em você, eu aposto em você, minha filha, que você vai vencer, você vai saber dizer não. Você vai saber, você vai conseguir vencer esse negócio aí. Agora ele não vai vencer por você, e nem por mim. Amém, Deus? Então, aprenda a vencer as suas tentações. Aprenda a superar as suas limitações. Vença em Deus, mas vença como a palavra de Deus diz. Amém? E aí os anjos de Deus virão para nos servir, para nos assistir naquilo que é a nossa necessidade maior. Eles chegaram trazendo alimento para o Filho de Deus, como eles trarão para nós. Amém? A providência de Deus está à nossa disposição, o socorro de Deus está à nossa disposição, o agir de Deus está à nossa disposição. Mas existe a hora certa, o momento certo dele agir. Amém, queridos? Ele não faz aquilo que nós temos que fazer. Ele não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Pastor, por que essa palavra hoje? Não sei, pergunte para o Espírito Santo de Deus. Se tiver alguma pessoa precisando aqui, pode ir na boca. Amém? Mas foi essa palavra que Deus me deu hoje. Tem muita gente sendo vencida porque não está perseverando, porque não está sendo determinado naquilo que precisa fazer, naquilo que precisa dizer, na posição que precisa tomar, e perseverar naquilo. E aí sim Deus vai te assistir. Mas Ele não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Ele não vai fazer por mim aquilo que eu tenho que fazer. Sou eu que digo sim ou não à tentação. Não é Deus. Amém? E o diabo também não decide não, viu, irmãos? O diabo não decide não. Quem decide somos nós. Amém?